Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Marcelo Gandes, bem-vindos ao canal Biosfera e hoje a gente vai falar sobre a importância dos seres vivos. Todos os seres vivos são importantes, exatamente, todos os seres vivos são importantes. Nós vivemos num planeta que é abençoado, né? É um planeta magnífico, é o mais bonito de todo o sistema solar, principalmente por causa dessa diversidade de formas de vida que nós temos. Nós temos organismos que vão desde uma única célula, não estou achando nenhum aqui, nós temos organismos que vão desde uma única célula, uma bactéria, até uma baleia azul que tem mais de 30 metros de comprimento. Uma diversidade muito grande, que vive nos mais diversos lugares, nas mais diversas formas, dos mais diversos jeitos. Então, a diversidade de vida no nosso planeta ela é imensa. Os caras conseguem se adaptar a todo tipo de ambiente. Encontraram, só para ter uma ideia, dentro do reator lá de Chernobyl, encontraram um fungo que consegue se alimentar da radiação emitida por isso. Então a adaptação da vida no nosso planeta é uma coisa incrível. É uma coisa incrível mesmo. E a gente tem que entender que nós não somos organismos especiais. Nós somos iguais a todos esses que estão aqui atrás de mim. Então, por isso que todos os organismos são importantes, sim. Todos eles desempenham um papel fundamental na natureza. Você pode estar pensando agora que, meu Deus, mas para que ser um mosquito? Para que ser uma mosca? Esses bichos eles estão em grande quantidade por causa do desequilíbrio que a gente causa no ambiente. Eles têm um papel a cumprir. Eles podem servir simplesmente como base da cadeia alimentar. E isso já é um papel fundamental. A gente vai ver agora com mais detalhes essas coisas, mas a coisa que a gente tem que entender é que a gente faz parte da natureza. A natureza, ela sobrevive sem a gente. Se por um acaso der algum problema, daqui a alguns milhares de anos e a nossa espécie for extinta, o planeta Terra vai seguir o caminho dele tranquilinho, vai se readaptar. Já houve 5, 6 casos de extinções em massa e tá tudo aí, mas a gente não vive sem um ambiente. Então, os organismos, eles não foram feitos para nós. Nós dividimos o planeta com eles, nós somos colegas deles, nós somos irmãos de planeta. Então a gente tem que ter esse cuidado que nada foi feito para a gente. E um organismo, ele não tem que ter uma importância para a gente. Ele não deve nada para ninguém. Ele precisa simplesmente viver. E eu tenho que respeitar isso. Então, a importância dos indivíduos na natureza é estar vivo. Tá? Só isso já tem uma importância incrível. Mas, qual é de fato? Cadeia alimentar. Eu interferir nessa cadeia alimentar, eu posso causar prejuízos muito, muito, muito grandes. Então, por exemplo, aqui, nós temos as plantas, que são a base dessa cadeia alimentar aqui. Elas realizam a fotossíntese, aprisionam a energia e liberam essa energia para os demais elos. Se eu não tiver as plantas, tudo isso morre. Todos os organismos morrem se eu retirar as plantas desse ambiente. Se eu retirar, por exemplo, o lambari aqui, vou ter uma superprodução de caramujo, ele vai comer as plantas e os outros todos vão morrer. Então, mexer no ambiente é extremamente delicado. Embora eu ache que o indivíduo não tenha função nenhuma, ele pode ser base de uma cadeia alimentar. Então, eu posso estar causando um desequilíbrio muito grande que vai acabar me incomodando porque eu retirei um desses elos. Tá, tranquilo? Tem uma história que é extremamente importante, tá? Que aqui, tá até aqui uma ilustração dela, que é o lobo, tá? Eu vou falar aqui para vocês agora da historinha do lobo de Yellowstone. Mas mais uma vez, a cadeia alimentar, a teia alimentar, ela é muito importante. A retirada de um elo, ou seja, a retirada de um indivíduo, eu consigo desequilibrar todo o sistema e aí que vai interferir na vida de muita gente, vai ocupar muita gente. Tá? Eu posso, inclusive, com a retirada de um elo, alastrar a área de doenças, porque naquele ambiente não tem mais o organismo que aquele indivíduo se alimentava. Por exemplo, se eu derrubo uma floresta,
E lá, naquela floresta, tinha mosquitos que se alimentavam dos mamíferos que viviam ali. Agora eles saem da floresta para conseguir alimento e eles começam a picar as pessoas e aumentar a área, a incidência. Tranquilo? O próprio coronavírus que a gente está aí, então a galera estava comendo morcego, comendo pangolim, que até hoje tem uma dúvida da origem, porque houve uma mudança no comportamental, uma mudança na maneira de se alimentar, uma mudança, uma interferência no ambiente natural. E aí a gente já está aí com toda essa desgraça acontecendo. Então, o meio ambiente, ele é delicado de se mexer, tá? Por quê? Porque pode causar efeitos que a gente nem tem noção ainda de como ou do que vai acontecer. Mas voltando aqui, o lobinho de Yellowstone. Olha só essa imagem. Como os lobos mudaram o rio. Vocês já imaginaram um lobo interferindo em um rio? Pois é, mas isso aconteceu. Isso aconteceu aqui, ó, no Parque de Yellowstone, lá nos Estados Unidos, tá? No início dos anos 1900, lá mais ou menos 1920, caçaram o último lobo de Yellowstone, tá? Então exterminaram com os lobos nesse parque. Com o extermínio do predador de topo, as imagens que são de Yellowstone, lá tem um super vulcão lá que está meio adormecido, mas ainda é vulcão. Quando eles acabaram com o predador de topo lá, com o lobo, todos os outros organismos que eram o alimento desse lobo não tinham mais com que se preocupar. Agora eles não tinham mais o lobo. E com o tempo, eles começaram a ver, estavam estudando o parque lá e tal, e eles viram que não cresciam árvores novas. Não existia mais árvores novas. E eles fizeram um estudo e viram que a árvore mais nova era da década lá de 1920, 1930. E aí veio, mas por que isso? O que aconteceu? E eles viram que nessa época morreu o último lobo. Nessa hora tu deve estar pensando, o que o lobo tem a ver com uma árvore? O que o lobo tem a ver com um rio? A gente vai chegar lá. Então, eles chegaram, bom, se a última árvore nasceu lá, né, a idade dela é na década que tinha os lobos, se a gente colocar lobo aqui, o que vai acontecer? Então eles foram lá no Canadá, pegaram a espécie de lobo e introduziram os lobos de novo no parque. E eles começaram a notar que o parque, diferente do que se pensava, começou a aumentar ao longo dos anos, né, obviamente, começou a aumentar a diversidade de seres vivos nesse parque. Tá, Marcelo, peraí. Tu está dizendo que se tu colocou um predador, ou seja, um bicho que mata outros bichos, aumentou a quantidade de animais no parque? Exatamente. Por quê? Olha só. Com os lobos no parque, os alces, tá? E as ovelhas lá, nativas do local, agora elas tinham que caminhar mais. Elas tinham que poder se afugentar. Isso fazia com que elas não ficassem pastando o tempo inteiro. Isso fez com que árvores pudessem crescer. Antes, elas ficavam paradas lá, de boa, ficavam pastando o tempo inteiro. E elas comiam, inclusive, os brotos das árvores. Então, com a simplesmente presença do lobo, as árvores puderam crescer mais. Com os lobos andando, os rios conseguiram ficar mais fundos, tomar seu leito de volta, a vegetação conseguiu formar mata ciliar, não houve mais erosão dos rios. Tá, mas por que, Marcelo? Porque a caça lá, os alces, os cervos, todos esses animais de ficar transitando, eles soterravam o rio, eles diminuíam lá o fluxo do rio. E com eles não caminhando tanto, a água conseguiu levar esse sedimento e o rio conseguiu voltar ao seu fluxo normal. Com mais árvores, teve mais animais, teve mais castores, teve mais esquilos, teve mais pássaros. Então, a simples realocação, ou seja, colocar o lobinho de volta no local dele, fez com que a diversidade de animais no parque aumentasse em vez de diminuir como eles pensavam. Então, tirar um predador, tá? Que acharam, não tem problema nenhum, né? Tirou o predador, o local todo voltou. Isso aqui, inclusive, é um documentário, é um videozinho no YouTube, se alguém quiser ver lá, como os lobos mudaram nos rios. Tem toda a história, melhor contada do que eu estou contando agora, então podem ver lá, tranquilo.
tá? Outra coisa que acontece nos oceanos é com os tubarões. A galera vai lá e mata os tubarões, eles retiram as nadadeiras para vender, fazer sopa de barbatana de tubarão e devolve. Só que a retirada dos tubarões do ambiente pode causar um desequilíbrio muito grande. Não só os predadores de topo que a gente tira, mas retirar qualquer elo do ambiente pode modificar tudo. Então, pessoal, todos os seres vivos são importantes, sim. Eles não têm que ter função pra gente. A gente não é dono da natureza. Eles não estão aqui para nos servir. A função deles na natureza é viver assim como a nossa. Ok? Bom, pessoal, então, espero que tenham gostado. Um beijão e até a próxima.